Olá, como vai? Tudo bem? Esse é o Seja Fera Vídeos e meu nome é Gerson Henrique. Bem-vindo, bem-vinda. Nessa videoaula, vamos aprender combinações completas. Tá bom, gente? Por que eu vou ensinar esse assunto? Porque o Enem está se aproximando, né? Vai ser nos próximos dias já. E o ano passado, gente, caiu essa questão aqui, ó. Não sei se você está lembrado. A questão do caminhão cegonha com os carrinhos iguais lá. O que você deveria fazer? Você deveria pegar esses carrinhos aqui, gente, e pintar com 4 cores diferentes. Como essa questão aqui é uma questão que pouca gente acertou, né, gente? Pouca gente fez, na verdade. Então, o que acontece? Pode ser que ela volte, tá? Tem chance, tem alguma chance, uma chance razoável. Então, gente, por quê? Porque, na verdade, esse assunto aqui, ó, ou você aprendeu no ensino médio e esqueceu, ou não, nem foi dado para você, nem te apresentaram esse assunto, tá bom? Então, eu acho que tem grande chance, tá? Só para você lembrar, combinações completas está dentro de análise combinatória, tá? Começa com o princípio aditivo, multiplicativo, certinho? Depois passa por permutações, arranjos, combinações simples e depois vem combinações completas, tá bom? Tem duas maneiras de você aprender esse assunto, combinações completas. O primeiro assunto é o seguinte, a primeira maneira é o seguinte, na verdade, né? É você guardar a fórmula, que tem uma fórmula, tá bom? E decorar a fórmula, decorou a fórmula, depois você aplica nas questões, certo? E isso aqui é um pouco difícil, porque fica mecânico, né? Ou você aprende, gente, o raciocínio que tem por trás desse conteúdo, tá? Aí você guarda melhor, tá bom? Então eu vou tentar ensinar para vocês de uma maneira bem simples, só que tem um detalhe. Para você aprender a combinações completas, o pré-requisito, gente, é saber combinações simples, certo? Então eu vou deixar aqui, ó, no cantinho, a videoaula sobre combinações simples. Ou você vai lá no Seja Fera Vídeos, no nosso canal, tá ok? Procura lá a análise combinatória e revisa as aulas anteriores, tá, gente? Aí você aprende um pouquinho sobre permutações, combinações, certo? Tem princípio aditivo e multiplicativo também. Então vamos lá, vamos começar? Ó, esquece essa questão por enquanto, eu vou voltar nela. Pensa agora, gente, comigo, que você tem duas crianças, tá ok? Duas crianças. Fala pra mim, o que crianças gostam de balas, certo? Então eu vou distribuir, gente, algumas balas para essas duas crianças. Então eu vou colocar uma criança de cá, o Zezinho, por exemplo, né? E de cá eu vou colocar o Carlinho. Tá certo? Gente, ó, primeiro, vamos começar com o básico. Eu tenho uma bala para duas crianças. Aí você pode perguntar para mim, pô, que sacanagem. E eu respondo, é mesmo? Porque uma bala só para duas crianças, você não pode dividir a bala, tá? Vai dar briga, mas tudo bem. Vamos só pensar aqui, ó. Se eu tenho uma bala para duas crianças, responda de quantas maneiras eu posso distribuir essa bala para as duas crianças. A resposta é duas maneiras, né, gente? Ou eu dou a bala para a primeira criança, certo? Ou eu dou a bala para a segunda criança, né? Então, duas maneiras, é tranquilo, né? Vamos colocar aqui a resposta? Não, você guarda de cabeça, né? Nem vou colocar. Vou aumentar agora as balas. Ó, duas balas iguais. Vou distribuir para duas crianças. Você concorda comigo que eu tenho aqui elementos iguais, idênticos, e eu vou dividir em duas classes? Então a pergunta é, de quantas maneiras eu posso distribuir as duas balas para as duas crianças? Lógico, né, gente? Eu coloquei duas crianças para ficar fácil, mas poderia ser três crianças, quatro, cinco, N crianças, né? Certinho? Até uma criança só. Se é uma criança só, não dá nem conta, né? Então aqui, ó. Eu aumentando as balas agora, aumentou também as maneiras de distribuir, né? Então vamos lá. Pergunta, de quantas maneiras eu posso dar duas balas para duas crianças? Primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, é o mais certo, né? Eu pego uma bala para cada, combinado? É uma maneira. Ou eu posso fazer o que também? Dar duas balas para uma criança só. Então aqui, ó. Vamos voltar aqui, uma bala para cada, uma possibilidade. Ou as duas balas para uma criança só. Então aqui é outra possibilidade e aqui é outra maneira. Então você concorda que deu 3? Ó, de quantas maneiras eu posso distribuir duas balas para duas crianças? 3 maneiras diferentes. Uma bala para cada, ou as duas balas para a criança da esquerda, ou as duas balas para a criança da direita. Então, com duas balas, a resposta deu 3, tá bom. Só que, gente, não pensa que vai ter uma resposta bonitinha não, tá? Fácil. Você vai ter que usar mais a cabeça ainda. Vamos colocar 3 balas. Opa, começou a ficar mais complicado um pouquinho, né? Agora eu tenho 3 balas iguais para dividir com duas crianças. Pergunta, de quantas maneiras você pode fazer isso? Pensa um pouquinho comigo, vai. Pensou? Qual que seria a resposta?
Pensa, vai, ó, vou distribuir as 3 balas para as 2 crianças. Vamos fazer o seguinte primeiro, vamos colocar as 3 balas para uma criança só. É uma possibilidade, né, ó. 3 balas para a criança da esquerda. Tá ali, ó. Agora, eu posso dar essas 3 balas também para a criança da direita. Então dá outra possibilidade, 2 possibilidades então. Ou posso fazer o quê, gente? Dar 2 balas para a criança da esquerda e uma bala para a direita. 3 possibilidades já, né? E agora, ao contrário, gente, ó. Então repare que a resposta deu 4, né? Eu tenho 4 possibilidades. 3 balas para uma criança só, pode ser da esquerda, pode ser da direita, então dá 2. Ou uma bala para um e 2 balas para outro. Então pode ser tanto da esquerda como da direita e inverte. Então dá 4, né? Só que a pergunta é, gente, será que tem como criar uma resposta genérica? Tem, esse que é o legal. Você concorda que esse espaço aqui, ó, divide se é para esquerda ou para direita? Então, esse espaço eu vou preencher com mais. Por isso que aparece esse maisinho. Olha que legal. E aqui, gente, você concorda que a esquerda do igual, desculpa, a esquerda do mais, fica as balas para a criança da esquerda e a direita as balas para a criança da direita? Então, olha só. O que eu fiz quando eu coloquei as 3 balas aqui na esquerda? Ou seja, a esquerda do mais. Eu coloquei uma sequência de 3 balas mais um maisinho. Agora, quando eu fiz essa distribuição aqui, por exemplo, ó, 2 balas para a esquerda e uma para a direita. Ou seja, gente, eu tenho 4 símbolos agora, 4 elementos. 3 balas e um maisinho. O mais sempre divide as balas. Então, o que eu estou fazendo? Estou movimentando as balas aqui. Ó. Se eu pegar essa bala e jogar para lá, já muda a configuração. Então, olha que fácil, gente. Eu vou a resposta direto para você aprender rápido, não perder tempo, não. Então, olha que legal. Ó. Se eu tenho 3 balas, gente, de quantas maneiras eu posso distribuir 3 balas para 2 crianças? Vamos lá, olha que legal. Ó. Eu tenho aqui 3 balas e um maisinho. Então, fala para mim, quantos elementos? 4. Então, eu escrevo assim, ó, combinação de 4 elementos. Aí, gente, eu estou movimentando as balas. Então, eu vou escolher a posição para as balas. Então, é combinação de 4 elementos, escolhendo 3 a 3. Ou seja, eu escolhendo a posição para as balas, gente, o maisinho ali, ó, tá? Vai ficar naquela posição já que sobrar, certo? Ó, nesse caso aqui, ele ficou na segunda posição. Se eu escolher a posição diferente, a segunda posição para a bala verde, repare, ó, o maisinho vai ficar na terceira posição. Então, é só isso, gente. E combinação de 4 escolhe 3, a resposta é 4. Ah, mas peraí, não tem uma fórmula aqui? Tem. Só que essa fórmula, gente, eu não preciso usar toda vez. Por quê? Quando esse elemento aqui, ó, esse número, for uma unidade menor que esse, a resposta é o primeiro. Pá, 4. Certinho? É só isso, gente. Então agora é o seguinte, ó. Vamos pegar e colocar mais uma bala. A resposta vai dar igualzinho. 4 balas agora, ó. Certo, ó. Repara que eu não vou ficar contando caso a caso mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as 4 balas e colocar lá na distribuição para exemplificar. Por exemplo, essa, ó. Se eu tenho agora 4 balas e um maisinho, gente, eu tenho que distribuir aqui, fazer uma sequência de 5 elementos, certo? Então vamos para cá agora, ó. De quantas maneiras eu distribuo 4 balas para 2 crianças? O que eu tenho que fazer, gente? Eu vou pegar agora 4 balas e o maisinho dá 5 elementos. Então, eu escrevo assim, ó, combinação de 5 elementos, certo? E eu tenho que fazer, gente, escolher a posição para as 4 balas. Então, a combinação de 5 elementos tomados 4 a 4. Certinho? E a resposta que vai dar? 5 também. Por quê? Esse 4 é uma unidade menor do que 5. Então, a resposta é o próprio 5. Olha que fácil. Muito tranquilo, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos mudar um pouquinho a minha pergunta. Vamos imaginar, gente, que eu quero que cada criança receba pelo menos uma bala. Por quê? Para não ter aquele perigo das 4 balas ir para uma criança só. Então, gente, se uma criança tem que receber pelo menos uma bala, o que eu faço? Primeiro, gente, eu dou uma bala para cada um, para garantir. Olha lá, ó. Aí esse aqui eu não mexo, então eu vou até subir para cá, ó. Aí essas 2 balas que sobraram, gente, eu pego e vou distribuir entre elas aleatoriamente. Então fica assim, gente, ó, como é que eu distribuo 2 balas para 2 crianças? Né? Você até sabe a resposta já, né? A gente já fez. Mas vamos colocar agora pensando aqui, ó. Certinho? Então eu escrevo do lado aqui, ó. Pelo menos uma bala para cada criança.
Certinho? Então a resposta vai dar quanto? Ó, eu tenho duas balas e um maisinho, então eu tenho 3 elementos, então uma combinação de 3 elementos, e eu tenho que escolher a posição para 2. Combinação de 3, escolhe 2, que vai dar 3. Muito fácil, né? Fala sério. Tranquilo demais, né? Então essa é a resposta. Se eu tenho que distribuir 4 balas para 2 crianças, a resposta é 5. E só que se pelo menos uma bala deve ficar com uma criança, aí eu dou as 2 balas primeiro e sobram 2. Aí eu vou distribuir essas 2 balas que sobraram. Então a resposta vai ser 3. Muito fácil, né? Vamos partir agora para um exemplo diferente, né? Vamos continuar com crianças e com balas, só vamos mudar agora a quantidade de crianças, mas a resposta é a mesma, gente. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu ajeitar. Beleza. Olha só que legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a quantidade de crianças, né? Vamos colocar já direto, ó. Pode ser 3, vamos colocar 4 crianças. Gente, essa matéria é muito fácil de você aprender, sim, lógico. Eu estou dando exemplo com crianças e balas, mas poderia ser o quê? Ó? Crianças e garrafinhas de Coca-Cola, né? Que elas são idênticas. Que mais, gente? Ou, por exemplo, algumas questões de vestibulares que eu já vi, né? Você tem, por exemplo, 4 marcas de refrigerante, certo? Aí uma pessoa quer comprar 6 como é que fala? 6 latinhas de refrigerante. Aí, gente, eu quero saber de quantas maneiras eu posso comprar 6 latinhas de refrigerante com aquelas 4 marcas. Então, repara, é igualzinho, a mesma questão também, só mudou a roupagem, né? O importante é lembrar que são elementos iguais em classes diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho aqui 4 crianças. As 4 crianças, gente, lógico, são crianças diferentes, então são as classes. E eu vou pegar as balas agora. Agora, lembra, né, gente, que eu tenho 4 crianças. Aumentou, então, ó. Então, vem aqui, ó. Põe 4 crianças. Belezinha. Então, gente, ó, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir aqui, ó, já usando o raciocínio, né, gente? Para mim separar as balas para as crianças, vou colocar o maisinho entre elas. Mas olha que legal, ó, toda vez que você tiver 4 crianças, quantos maisinhos aparecem? 3. Olha que legal, gente. Porque é sempre uma quantidade a menos do total de classes. Por quê? Ó, se eu tenho 3 maisinhos, significa que eu tenho quantos espaços entre eles? 1, 2, 3, 4. Então é só lembrar isso. Se eu tivesse 5 crianças, ia aparecer 4 maisinhos. Se eu tivesse 10 crianças, 9 maisinhos. Mas aí você desenhando aqui fica facinho, né? Gente, isso é a fórmula de combinações completas, tem base. Aí você pega a quantidade de classes e tal, subtrai 1, vai aparecer na fórmula. Nem vou passar a fórmula aqui, tá? Pra você não ficar bitolado. Mas vamos lá, ó. Vamos colocar uma quantidade qualquer de balas agora? Isso que é legal de matemática, dá pra generalizar. Quantas balas você quer, hein? Vamos colocar 5 balas? Pode ser? Então aqui, ó, 5 balas, ó. Certinho? Então, vamos distribuir aqui, ó. Vamos distribuir aleatoriamente como exemplo. Sei lá, uma para cada um aqui. Né? Eu vou colocar uma para cada um aqui, ó. Meu espaço ficou um pouco pequenininho, eu reconheço, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar 2 balas para a última. Pergunta. Nessa, vamos tentar organizar aqui, ó. Quanto mais caprichado você ficar, melhor você aprender, né? Então, vamos imaginar aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Quantas balas foram para a criança da esquerda? Uma bala. Uma bala para essa aqui, uma bala para essa e 2 balas para do final. É uma distribuição, gente. Repara, eu posso fazer isso aqui também, ó, fica mais fácil você entender, ó. Se eu fizer isso aqui, mudou a distribuição. Por quê? Eu tenho 2 balas para a criança da esquerda, para a primeira criança, nenhuma para essa, uma para essa e 2 para essa. Então, gente, em suma, fala para mim, de quantas maneiras eu posso distribuir 5 balas para 4 crianças? Vamos lá, resposta direto. Vou colocar aqui embaixo, tá? Ó. Qual a resposta, gente? Fala para mim. Ó, quantas balinhas eu tenho? 5. Quantos maisinhos? 3. Então vai dar quantos elementos? 8. Escrevo combinação de 8, escolhe. Aí, gente, quantas balas eu tenho? 5 balinhas, só. Olha que fácil. Combinação de 8, escolhe 5. Ou combinação de 8 elementos, tomado 5 a 5, se você preferir, né? Isso aqui, gente, é a conta de combinações simples que você já sabe. Olha o tanto que ficou fácil agora, gente. Repare, fácil demais da conta. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, porque repare que a ideia é fina, né? Mas vamos lá. Fazendo essa conta agora, para quem não lembra, fazer aqui embaixo, ó. Combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Pelo amor de Deus, não é essa questão mais não, hein? Fórmula de combinação simples. Passa um traço, tá bom? Em cima você coloca o primeiro fatorial. Embaixo o segundo
e ainda a diferença dos dois. 8 menos 5 dá 3 fatorial. Olha que fácil. Vai lá. O que você faz agora? Passa o traço de novo. Desenvolve o de cima até chegar no maior do de baixo, que no caso é 5, tá? Então fica assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Opa, por quê? Você vai poder cortar com o maior do de baixo. Agora, gente, o menor do de baixo, você vai desenvolver também. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 3 fatorial, né? Isso é igual. Vamos lá de novo. Ó. Agora ficou muito fácil. Você vai simplificar, ó. Simplificou o 5 fatorial com 5 fatorial, corta, né? E aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então eu vou cortar tudo com 6 lá em cima. O que sobrou, gente? 8 vezes 7. 56. É difícil? Repare, ó, pode ser uma ideia, digamos assim, sofisticada, mas difícil não é, né? Então, ó, 56, o que significa isso? Eu tenho 56 maneiras de distribuir 5 balas para 4 crianças. Pronto, acabou. Agora, lógico, né, eu posso complicar um pouquinho a tua vida. Ah, mas se pelo menos uma bala deve ir para uma criança, nenhuma criança fica chorando, porque chora, né? Você sabe, criança chora. Então agora mudou. Eu não quero mais distribuir aleatoriamente. Eu quero distribuir aleatoriamente, mas de modo que pelo menos uma criança receba uma bala. Então, o que eu faço? Ó, muito simples, eu volto com as balas aqui. Eu vou dar uma bala para cada criança, certo? Pronto, ó. Mas fala para mim, essas balas aqui, gente, ó, eu vou poder mudar de posição? Não, gente, essas balas já são para cada uma das crianças, então eu vou subir. Sobe elas. Elas estão rígidas, fixo lá. Quantas balas sobraram? Olha que legal, ó. Sobrou uma balinha. Essa balinha aqui está solta. Então ela pode percorrer aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então voltando, ó. De quantas maneiras, gente, você pode distribuir uma bala para cada criança certinho? Uma maneira só, né, gente? Só pode uma para cada. Então as 4 já estão presas lá em cima, digamos assim. E essa bala aqui vai ser a bala de brinde, né? Que eu vou escolher aleatoriamente. Mas de quantas maneiras você pode escolher aleatoriamente? Então seria como, hein, gente? Ou eu posso dar para a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então eu tenho 4 maneiras de distribuir essa bala para as 4 crianças, né? Como aqui eu posso fazer de uma maneira só lá em cima, então fica 1 vezes 4, que é 4, né? Certinho? Agora vamos fazer conta para você ver que a conta sempre dá certo, tá bom? Eu venho aqui, gente, ó, coloco, por exemplo, essa balinha aqui. Então fala para mim, quantos elementos eu tenho aqui agora? Cuidado, eu tenho 3 maisinhos e uma balinha. Então eu tenho quanto? 4 elementos, né? Ó, combinação de 4. Agora, eu estou movimentando a balinha. Então eu tenho que escolher uma posição para a balinha. 4 escolhe 1. Ó, faz conta aqui não, viu, gente? Igual eu fiz aqui, ó. Quando o elemento aqui, ó, esse segundo for 1, esse número for 1, a resposta vai ser esse cara de cá também. 4. Então, olha que interessante, ó. Eu tenho 56 maneiras de distribuir 5 balas para 4 crianças. Só que eu tenho só 4 maneiras de distribuir 5 balas para 4 crianças, de modo que cada criança receba pelo menos uma bala. Porque aí já fica mais fixo, né? Só uma bala que fica solta. Então, aqui é livre, aqui é com pelo menos uma bala. Vou fazer uma pergunta idiota para você. Vou voltar aqui, ó. De quantas maneiras eu posso distribuir, gente, 5 balas para 4 crianças, de modo que cada criança receba pelo menos 2 balas? A resposta é 0, não tem jeito. Por quê? Se eu tiver que dar 2 balas para cada criança, gente, ó, não tem como, né? Porque as balas são insuficientes. Pelo menos 2 balas para as 4 crianças dariam 8 balas no mínimo. Então não tem como fazer a distribuição, a resposta era 0. Tá vendo? Agora você aprendeu a pensar. Gente, para terminar, vamos resolver a questão do Enem que eu tinha citado então. Olha só, gente. A questão, dá uma lida, por favor, aí nela. Tá bom? Essa questão aqui, ó, 146. Certinho? Então, já que você leu, ó, eu tenho aqui 10 carrinhos iguais, idênticos. Eu quero pintar esses 10 carrinhos com 4 cores diferentes. Tá bom? Aí ele me pergunta assim, ó, de quantas maneiras eu posso pintar esses 10 carrinhos com essas 4 cores, de modo que cada cor seja utilizada pelo menos uma vez. Então, olha que fácil, gente. Simplesmente, ó, eu faço isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó, e coloco as 4 cores, ó, amarelo, branco, laranja e verde que ele me falou. Aí, gente, eu coloco maisinhos entre elas. Por quê? Para dividir os carrinhos, né? Então, olha que legal, ó. 4 cores, 3 maisinhos, 1 a menos. Porque eu vou ter 4 espaços entre os maisinhos.
Depois, gente, eu tenho 10 carrinhos, certo? Só que cada cor deve ser utilizada pelo menos uma vez. Então, o que que eu faço? Eu pego 4 carrinhos de começo e já vou colocar em cada cor, pintar de cada cor, ó. Então, eu venho aqui, ó, põe um carrinho para ser verde, com certeza. Um carrinho para ser laranja, com certeza. Um carrinho para ser branco, com certeza. E um carrinho para ser amarelo, com certeza. Ok? E agora, gente, o que que eu faço? Ó, olha que legal. Eu tenho mais 6 carrinhos para pintar, certo? Esses 6 carrinhos pode ser com qualquer cor. Qualquer cor mesmo, né? Qualquer uma das 4. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou distribuir os carrinhos agora entre os maisinhos. Igualzinho a questão da bala, gente, né? Então, vem aqui, por exemplo, eu coloco um carrinho, 2, 3, 4, 5, falta mais um, 6, certo? Então, gente, olha que legal. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar, gente, e distribuir 6 carrinhos e 3 maisinhos numa sequência, né? Então, quantos elementos eu tenho? 6 mais 3 dá 9. E o que eu tenho que fazer agora, gente, é escolher a posição para os 6 carrinhos. Então, a resposta é combinação de 9 escolhe 6. Ou, gente, combinação de 9 escolhe 3. Por quê? Toda vez que esse valor aqui, ó, 9 menos 6, que dá 3, tá? Tiver de cá, os dois valores são iguais. Ou seja, combinação de 9 escolhe 6 é a mesma coisa que combinação de 9 escolhe 3. Então, essas duas respostas são possíveis. Porque na questão, gente, ao invés de colocar combinação de 9 escolhe 3, ele colocou combinação de 9 escolhe 3. Olha que fácil. Ó, nem a conta era preciso você fazer. Né? Não tinha que fazer aqui fatorial, por exemplo, a combinação de 9 escolhe 3. Não tinha que fazer igual 9 fatorial, né? Não é isso? 3 fatorial e 6 fatorial. Nem isso ele pedia, gente. Olha que questão fácil. Então aqui, ó. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? E seguinte, gente. Se você puder, dê um like no vídeo. Por quê? O algoritmo do YouTube vai sugerir esse vídeo, gente, pela questão do like, né? Se você tá gostando ou não. Vai sugerir para outras pessoas, outros alunos como você, tá bom? Então, brigadão. Até a próxima.